Na Paris do século XIX, as mesas giravam. Não muito distante dali, ainda em território europeu, uma jovem inglesa de 16 anos iniciava seu contributo à revelação espírita. No episódio de hoje, trataremos da vida em renúncia da médium de materializações e efeitos físicos, Florence Cook. Os primeiros pormenores da vida de Florence estão fornecidos por ela própria, em carta dirigida a Mr. Harrison, em maio de 1872. Tenho 16 anos de idade. Desde a minha infância vejo os espíritos e os ouço falar. Tinha o costume de sentar-me a sós e conversar com eles. Eles me cercavam e eu os tomava por pessoas vivas. Como ninguém os via nem ouvia, meus pais procuraram inculcar em mim a ideia de que tudo era produto de minha imaginação. Todavia, não conseguiram modificar o meu modo de pensar a respeito do assunto, e foi assim que passei a ser considerada uma menina excêntrica. Na primavera de 1870, fui convidada a visitar uma amiga de colégio. Em nossa conversa, minha amiga me falou: Florence, você já ouviu falar de espiritismo? Meus pais e eu estamos aprendendo a lidar com esse mistério. Habitualmente nos reunimos em torno de uma mesa e os fenômenos acontecem. A mesa se movimenta. Se você quiser, você pode participar das nossas experiências com o sobrenatural. Miss Cook pediu permissão à sua mãe e, em seguida, realizaram a primeira sessão, obtendo-se a comunicação de um espírito que se dizia ter sido a sua tia. Mais tarde, quando Florence ficou em pé junto à mesa, esta se ergueu a uma altura de quase 12 metros. Na segunda sessão, os espíritos nos deram provas de identidade, mas não chegamos a ficar de todo convencidas. Por fim, recebemos por tipologia uma comunicação orientando-nos para que deixássemos o aposento em penumbra. Eles me ergueriam e dariam comigo volta à sala. Não consegui conter o riso. Aquilo não era possível. Entretanto, decidiu-se apagar a luz. Apesar disso, a claridade que entrava pela janela não deixou a sala inteiramente às escuras. De imediato, senti que alguém me tirava da cadeira e, no instante seguinte, fui erguida até o teto. Fato que todas as pessoas presentes na sala puderam ver. Sob meu espanto, transportaram-me sobre as cabeças dos assistentes, até que fui posta sobre uma mesa existente no extremo da sala. Minha mãe indagou se podíamos obter esse fenômeno. A mesa respondeu que sim, visto que eu era médium. A partir desses primeiros contatos com o invisível, no ano de 1871, Florence Cook e sua mãe passaram a realizar experiências sozinhas, em sua própria casa. Florence travou contato com a psicografia. As mensagens chegavam através da escrita especular, ou seja, de trás para frente, só podendo ser lida com o auxílio de um espelho. Em uma dessas mensagens, os espíritos disseram à minha filha que ela deveria ir a um certo livreiro e lá perguntar sobre Dalston Association e propor um encontro que ela deveria ter com o editor de The Spiritualist. Por algum tempo, minha filha protagonizou sessões na Dalston Association, sendo algumas de materialização. Entretanto, as manifestações se tornaram demasiadamente fortes e embaraçosas para reuniões públicas. Fatos notáveis ocorreram. Ela era carregada sobre as cabeças dos assistentes e mãos invisíveis arrancavam suas roupas e a recolocavam. As manifestações comprometiam o decoro e por isso determinei que as sessões continuariam apenas na intimidade de nosso lar.
O contato estreito e habitual com os espíritos na casa da família Cook trouxe transtornos. Muitos efeitos físicos ocorriam no transcurso do cotidiano, precisando a família contabilizar estragos físicos como mesas e cadeiras quebradas, livros que eram lançados nos ambientes da casa, fortes estrondos durante a noite. Por fim, nos vimos obrigados a nos reunirmos em torno da mesa e a tentar um diálogo com eles. Os espíritos disseram que fôssemos a Navarino Street 74, onde existia uma sociedade espírita. O endereço estava certo. Lá encontramos Mr. Thomas Blyton, que nos convidou a assistir a uma sessão onde entrei em transe e, por incorporação, uma entidade disse aos meus pais que, se contássemos com o auxílio de Mr. Aaron e Mr. Williams, obteríamos comunicações de valor. Reunimos várias vezes e, finalmente, obtivemos os fenômenos prometidos. O espírito que dirigiu a sessão disse chamar-se Kate King. A estreita ligação que passou a unir o espírito de Kate King a Florence Cook ajudou a escrever a história dos primórdios do espiritismo na Europa. No período das investigações da ciência espírita, a contribuição dessa parceria notável ajudou a notabilizar o fenômeno e dar notícias ao mundo da existência do plano extrafísico e da possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. A partir de determinada época, comecei a entrar em transe durante os trabalhos mediúnicos e a transmitir a comunicação de um espírito que se dizia chamar Kate King, filha de John King, aliás, Henry Owen Morgan, o Bucaneiro. O pai de Kate teria vivido durante o reinado de Carlos II, na ilha de Jamaica. Mas esse binômio na seara da mediunidade não estaria completo se não fosse a contribuição inequívoca de Sir William Crookes. Tendo em vista o elevado padrão científico do pesquisador, o espírito rigoroso e justo com que norteou a investigação, os extraordinários resultados obtidos e sua firme declaração de fé a respeito dos fatos observados acabaram por enfeixar em laços indissolúveis o amálgama dessas três personalidades destemidas em favor da verdade e da revelação espírita. Minha tarefa, ao lado da médium Florence Cook, e também no esclarecimento das investigações de Sir William Crookes, deveria prolongar-se durante 3 anos a partir da primeira materialização realizada sob minha influência, em 1872. Então foi dessa forma parcial em que meu rosto, com aparência sem vida, apareceu entre as cortinas da cabine. Eu orientei aos presentes que me desse uma garrafa de óleo fosforescente, porque não estava conseguindo extrair do corpo da médium Florence, ainda com mediunidade não totalmente madura, o fósforo necessário para o fenômeno das materializações luminosas. Florence Cook foi a primeira médium entre os médiums ingleses a obter materializações integrais em plena luz. Com o avanço das experiências, Florence, que antes, nas materializações parciais, permanecia consciente, passou a cair em transe à medida que Kate King ia adquirindo domínio da situação e conseguindo mostrar-se de forma mais nítida. Quando lhe pediram para se deixar fotografar à luz de flechas, observou-se que a sua semelhança com Florence era muito grande
Isso foi um problema, levantando-se suspeita entre os detratores que era uma fraude. O espírito de Kate King utilizou-se de um artifício para a comprovação da veracidade dos fatos. Alterou a cor de sua face para tons de chocolate e azevite. Foram muitas as situações que exigiram extrema dedicação e abnegação de Florence Cook no exercício de sua mediunidade. Nas experiências, ela era rotineiramente amarrada de forma muito apertada ao leito pelos assistentes no interior do gabinete, onde permanecia deitada para a produção do fenômeno de materialização. Depois, foi observada toda uma gradação de diferenças entre Kate King e a médium. Estava reservado a Sir William Crookes fornecer as provas definitivas de que Kate King e Florence Cook eram almas distintas. É preciso consignar que eu mesma, diante da turbulência que as fofocas levantavam, que eu e Kate King éramos a mesma pessoa, procurei pelo renomado cientista Sr. William Crookes, com o aval de sua esposa. Queria me justificar e pedir proteção diante da polêmica e das feridas acusações de um perseguidor. O Sr. Volkmann. Coloquei-me sob a proteção da Sra. Crookes e expus minhas condições ao emérito professor. Podereis vigiar-me como vos aprouver, submeter-me às experiências que desejardes, de modo que vos contenteis em todos os sentidos. Só imponho uma condição: se verificardes que sou agente de uma mistificação, denunciai-me publicamente. Mas se vos certificardes de que os fenômenos são reais e de que eu mais não sou que o instrumento de forças invisíveis, isso direis ao público, de modo que todo mundo tome conhecimento da verdade. William Crookes aceitou o desafio. O professor, ao entrar em cena na insólita biografia da jovem Florence Cook, durante as experiências investigativas que se estenderam de 1870 a 1874, já era uma eminência no estreito mundo científico. No pleno apogeu de seu desenvolvimento mental e notoriedade da comunidade científica, esse consagrado cientista, membro da Sociedade Real desde 1863, gozando de grande prestígio por suas contribuições no campo da química e da física, foi eleito cavaleiro pela Rainha Vitória. Em 1910, foi condecorado com a Ordem do Mérito. Foi o responsável pela descoberta do elemento químico tálio e também inventor do radiômetro, do espintariscópio e do tubo de Crookes. Depõe contra a alardeada liberdade de opinião dos cientistas sua obstinada recusa em investigar a existência e a natureza de fatos sustentados por tantas testemunhas competentes e fidedignas. Fatos esses que eles são convidados a examinar livremente, quando e onde queiram. De minha parte, valorizo em demasia a busca da verdade e a descoberta de novos elementos na natureza para eximir-me da investigação de algum fato novo, tão só porque pareça estar em contradição com as ideias dominantes. William Crookes era extremamente cuidadoso na realização das experiências. Para prevenir a fraude, ele chegou a utilizar o teste elétrico aconselhado por Cromwell Whalley. Consistia em colocar a médium em um círculo elétrico conectado com bobina de resistência a um galvanômetro. Os movimentos do galvanômetro
eram mostrados em outro recinto para as irmãs de Florence Cook. Se a médium fizesse qualquer movimento, o mais leve que fosse, o aparelho apresentaria violentas oscilações. Entretanto, nada ocorreu. O relatório de uma longa série de experimentações realizadas na residência da família da jovem Cook e em meu próprio laboratório foi publicado por mim em 1874. Tenho observado a realidade dos fenômenos espíritas e seria uma covardia moral recusar meu testemunho. Não digo que isso é possível, digo que isso é real. Esse atestado da veracidade da mediunidade de Florence Cook atraiu uma torrente de sarcasmo e protestos contra William Crookes, mas os antagonistas não intimidaram o emérito professor, que também não se deteve em agradecer ao contributo da jovem médium para o esclarecimento da verdade. Quero ainda manifestar minha gratidão à senhorita Cook. As sessões diárias que me tem proporcionado ultimamente produziram forte desgaste de suas energias. A despeito disso, quero assim manifestar publicamente minha gratidão por sua solicitude em auxiliar-me nas experiências. Submeteu-se de boa vontade a todo o teste que lhe propus. Fala de modo franco e direto e nunca vi algo em suas atitudes demonstrando o mais leve desejo de enganar. Encerrava-se um ciclo de quase 4 anos. Em 21 de maio de 1874, ocorreu a despedida de Kate King. Na sessão de materialização e na presença de Sir William Crookes, ela deu as últimas instruções sobre a conduta a ser mantida em relação ao trabalho e se tornou invisível. Ouviu-se que no leito da cabine de materialização, a médium Florence Cook acordava e lhe pedia, derramando lágrimas: Não se vá, Kate. Fique um pouco mais. Ah, minha cara, eu não posso. A minha missão já está cumprida. Deus te abençoe. Kate dizia que não podia, para o futuro, falar nem tornar-se visível, que executando durante 3 anos essas manifestações físicas, tinha passado uma vida bem penosa para expiar as suas faltas, que estava resolvida a elevar-se a um grau superior da vida espiritual, que só a longos intervalos poderia corresponder-se por escrito com a sua médium, mas que poderia sempre vê-la por meio da lucidez magnética. Com a insólita parceria desses 3 colaboradores do Cristo, vemos a carruagem da história inscrever no tempo uma jornada de testemunhos, um esforço conjunto, tecido na união energética da mediunidade, exercida com a finalidade do esclarecimento, aclimatada pela solidez e competência da ciência, apresentando também de forma irrefutável os laços do sentimento e a união dos 2 planos da vida.